Olá, pessoal, tudo bem? Episódio do PEN, meu podcast sobre pessoas e negócios. Como a gente fala de pessoas, hoje eu tenho um convidado que já é a segunda vez aqui no PEN, né, Leandro? Quero apresentar para vocês, que ainda não conhece, Leandro Lopes. Seja bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ó, é o primeiro convidado que está tendo a oportunidade de voltar aqui no PEN. Então, sinal realmente que o conteúdo é interessante. E brincadeiras à parte, o Leandro é um profissional, uma pessoa muito dedicada na sua área. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o tema que a gente vai falar. O Leandro, só para vocês entenderem quem que é o Leandro que está aqui hoje com a gente. Ele é CEO e fundador da L3 Consultoria em Tecnologia, 18 anos de atuação no mercado, é reconhecida por uma empresa que trabalha a questão do aprendizado contínuo, soluções na área de inovação, formação de profissionais, e ele é um líder que vem guiando empresas aí no processo de transformação digital, né, Leandro? Começando um pouquinho disso, como é que você está vendo, até fugindo um pouquinho da pauta, como é que você está vendo esse mercado de transformação digital hoje, antes da gente entrar no tema propriamente dito? É um mercado muito aberto, que você tem diversas opções. O que a gente foca, e é o meu papel hoje, é ajudar as empresas a serem guiadas nessa jornada. Porque isso não é a transformação digital um destino, e sim uma jornada. É uma jornada, né? Então, como que é o caminho? Eu tenho vários, que é o que a gente chama de blind spots, que são os seus pontos cegos. Você tem diversas armadilhas. Então, o nosso trabalho, o nosso papel hoje na L3 é guiar as empresas a seguirem um caminho mais fluido para quem já foi lá. Então, nós temos diversas experiências, a gente traz isso através de uma metodologia, um caminho que a gente segue. E testado, né? Com cases práticos. Sim, Pessoal, o tema do nosso episódio é inteligência artificial na prática. Estratégia, aplicação e o profissional do futuro. A gente fala profissional do futuro, mas esse profissional do futuro ele já tem que existir hoje. Porque essas soluções elas já estão acontecendo. Então, é algo que eu sempre falo aqui no PEN, é que essa inovação, essa mudança, a gente não tem que esperar para o amanhã. Essa mudança a gente precisa propiciar essa mudança agora. Então, o Leandro, como curiosidade, o Leandro foi meu professor, né, no MBA, na primeira disciplina que foi... Olha só, há um ano e pouco atrás, eu trouxe o Leandro, eu tinha cursado uma disciplina com ele que era inteligência, a primeira disciplina do MBA de inteligência artificial. E agora, né, depois que a gente já concluiu o curso, estou trazendo o Leandro já com uma outra visão sobre o tema. Gente, eu me apaixonei pela área da tecnologia, é uma área que realmente ela traz muitas oportunidades, tem aí desafios pela frente, mas hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre essas tendências, sobre o que o mercado está passando, dicas. O Leandro vai trazer bastante insights aqui para vocês. E eu quero começar com uma pergunta sobre a questão da alta liderança dentro das empresas. A gente fala muito de soluções de IA para áreas diversas, áreas operacionais, automações, mas a gente não vê muito a questão da IA como ferramenta de gestão estratégica, né? Existe? E como que você enxerga isso, Leandro, dentro da sua atuação? Sendo bem direto assim, quem não o fizer vai perder o jogo. Esse é um jogo que já está sendo jogado já. Então, a gente tem alguns projetos que a gente tem trabalhado em clientes que a gente sim faz um trabalho de criação de um assistente ao level C, aos diretores. Então, eu vou dar um exemplo por mim mesmo. Então, hoje eu tenho um assistente que já tem já 1 ano e meio, mais ou menos. Já está treinado. Já está bem treinado esse assistente. E ele me apontou um blind spot, me apontou um ponto cego no planejamento que a gente estava fazendo na companhia no final do ano. Então, toda a parte de bônus, de métricas que a gente estabeleceu, eu coloquei dentro desse agente, desse assistente, e eu fui fazendo as perguntas. E ele foi ali mostrando para mim aonde que estavam as principais armadilhas e me trazendo insights e me provocando ainda. O próprio assistente. O próprio assistente. Olha, veja essa métrica, porque essa métrica não tem um equilíbrio muito bom entre o diretor financeiro e os diretores de unidade de negócio. Faça dessa forma, ou mude a métrica.
que era uma questão de bônus e ônus em relação ao cumprimento de orçamento. E no dia a dia a gente não tem esse advisor para poder suportar com essas dicas, né? Exatamente, exato. Assim, eu faço meu ritual ali no domingo, antes de, né, de fechar o final de semana, eu faço o plano da semana, ajusto ali, e eu vou lá e converso com o meu assistente, vejo como que tá a agenda, vejo qual que é, coloco ali, eu alimento ele, ponho as instruções, e ele vai me dando as orientações ali do que é dentro da minha agenda que ele tem, né, qual que é o tempo que eu vou usar naquela semana para vendas, liderança e gestão. E inovação, né? Eu também tenho uma agenda de inovação e ele me orienta. Olha, tá legal, não tá legal? Ó, pensa nesse compromisso. Então, assim, é fundamental. Você sabe É algo que que... você tá falando aí e eu tô me vendo no meu dia a dia. Às vezes, eu sempre fui de to-do lists, de fazer sim, to-do sim. lists. E com o assistente é mais fácil, porque às vezes a gente tá, muitas das vezes, né, com uma série de coisas, eu pego simplesmente, coloco, olha, eu tenho isso. E eu tenho essa minha agenda. Esse meu assistente, por exemplo, ele tem a minha agenda já do dia, do que eu tenho que fazer como hábitos rotineiros, né? Que faz parte do hábito. Tipo, academia, acordar 6 horas, coisas do dia a dia. Sua agenda... A minha agenda fixa. E aí, Certo. dentro dessa agenda fixa, eu coloco todas aquelas atribuições que eu tenho, algum projeto, alguma outra demanda, reuniões que eu preciso intercalar. E aí ele fala, olha, tá aqui, essa é a sua agenda do dia. E aí, o que é mais legal, eu coloco, finalizei os tópicos, ele vai atualizando, e aí isso dá uma sensação de Completude, né? completude. Falei, nossa, isso finalizou. Muitas pessoas hoje estão seguindo nessa linha, né, Leandro? Sim. De usarem os assistentes para isso. Exato. Um exemplo que a gente usa bastante hoje dentro da companhia e a gente também estimula os nossos clientes a fazerem a gente pega os resumos das reuniões, pega os principais tópicos, ele já gera já as tarefas, isso é algo Fantástico. mais básico e distribui para o time. E eu pego alguns resumos e coloco dentro desse assistente, eu alimento ele, e ele vai me dando alguns feedbacks para eu poder fazer reuniões de 1 a 1 com os meus direct reports, com os meus diretores. Ele me dá as orientações do que eu devo orientá-los, do que eu devo fazer. E ali ele está treinado, ele está ali já com o meu estilo de escrita. Ele também faz alguns dos meus posts hoje, é ele que escreve. Claro, eu reviso, ele é um copiloto para mim. Então, sou eu que no final faço a autoridade daquilo, eu sou o autor daquilo. Mas ele já tem eu coloquei diversas coisas que eu já escrevi, ele entendeu o meu estilo de escrita e ele escreve para mim os posts, escreve para mim alguns e-mails ou alguns documentos. Já de forma automática. Forma automática. Leandro, você vê, a gente falou muito agora da questão executiva, né, que é essencial, você mesmo como executivo usa no seu dia a dia. Mas dentro das empresas hoje, quais áreas, ou se é que existe alguma área, que pode falar, olha, não, eu não vou usar a inteligência artificial, porque para mim não vai afetar, não vai influenciar. Você acredita nisso? Tá. No seu dia a dia? Eu vou trazer para você uma perspectiva de que a gente tem trabalhado com os nossos clientes, que a gente tem visto também algumas empresas que buscam adotar a inteligência artificial generativa, no caso os copilotos, e não funciona, não pega, eles não conseguem fazer com que o pessoal ganhe produtividade. Então, a gente tem percebido e a gente tem visto isso nas grandes consultorias, como por exemplo Gartner, eles trazem uma visão da onde você vai ter uma melhor aderência do uso da inteligência artificial. Já tem esse estudo. Já. Então você vai imaginar um quadrante onde você vai ter a sua tarefa, se ela é complexa ou se ela é simples de ser executada. Numa outra dimensão, você vai ter o nível de experiência daquela pessoa. Olha só. Então, de forma totalmente personalizada ali, né? No encontro daquela pessoa que tem uma baixa experiência e a tarefa tem baixa complexidade, você tem uma aderência muito grande para a IA generativa e os copilotos. Já no outro quadrante, onde você tem uma tarefa de alta complexidade e pessoas com vasta experiência, ali você tem um ganho de produtividade muito grande também. Eu vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui o pessoal de call center, ou o pessoal que faz atendimento a campo. O pessoal vai fazer atendimento e aí o pessoal está há 5 anos fazendo, então a pessoa tem muita experiência e é uma atividade, muitas vezes, operacional, de baixa complexidade. Entra um profissional novo. Esse profissional vai precisar ser treinado. Você tendo uma AI generativa com as experiências que você já teve no passado, aquele profissional vai ter uma aderência muito grande
a pesquisar, porque ele tem uma baixa experiência. E a atividade é de baixa complexidade e é um passo a passo que ele vai seguir. Uma vez dada uma situação, o copiloto vai responder para ele o que ele deve fazer. Ele segue aquele ponto. Já uma pessoa que vai usar, que tem muita experiência, essa é generativa aí, esse copiloto não está respondendo, não. Não funciona, porque eu conheço tudo isso. É um pouco disso que a gente tem percebido. Já no outro quadrante, onde você vai pegar, por exemplo, um advogado que vai ter que rever, a gente tem alguns projetos que a gente faz resumos de contratos, a gente conta as histórias dos contratos. Então, o advogado vai precisar fazer uma revisão de um contrato. Um advogado que está começando agora, que não tem muita experiência, ele não vai ter a capacidade de olhar e ver o quanto que aquilo pode ajudar ou não ele. Ele não vai ter a capacidade de julgar a resposta da AI generativa. Uhum. Então, ele até pela experiência mesmo. Pela experiência, ele vai falar, será que está certo? Será que está errado? Eu, muitas vezes, fazendo os planos, eu falo assim, olha, tá aqui, ó. Dado a missão, visão da L3, os valores e os princípios, eu tenho este problema. Me ajude a encontrar um caminho onde eu possa aproveitar esse momento para ser menos frágil, ser mais robusto. Ser mais robusto. Me ajude. Aí ele vai lá e me dá uma resposta. Falo, tá errado essa resposta. Não, você errou. Não é esse o caminho. Você esqueceu esse valor. Eu tenho a condição de julgar o que está sendo respondido. A gente pode treinar, né? Acho que esse é o ponto. Você vai dando orientação até que ela fique cada vez mais lapidada para o seu estilo. Exato, exatamente. É isso mesmo. Então, esses são os quadrantes que a gente tem que ver. Então, eu tenho uma atividade de alta complexidade, tomar decisões ali, e eu tenho uma pessoa de baixa experiência, eu vou ter uma dificuldade de conseguir colocar isso no ar. Se eu tenho ali uma atividade de baixa complexidade com baixa experiência, ali eu vou ter um ganho de produtividade muito grande. Né, de treinar a pessoa, da pessoa não depender tanto de outros colegas ali do lado, para ir perguntando, como é que eu faço isso? Então, é isso que a gente tem visto nas nossas aplicações e a gente ajuda as empresas a identificar exatamente isso. Esse é o nosso papel, identificar aonde a AI generativa vai ter uma melhor performance e retorno de investimento para você. Porque assim, olhando aplicações práticas, né? Tá dentro do tema. A OpenAI lançou a integração com o próprio Power BI. Uhum. Então, se você pega, por exemplo, um gestor operacional, tem um caso que é um gestor operacional que ele precisa olhar o dashboard de indicadores da equipe. Mas ele é operacional. Ele não quer gastar o tempo dele olhando aquilo. Então, se você tem uma integração com uma IA generativa que já está treinada para analisar com base no que você precisa, e todos os dias, 8 horas da manhã, ela te manda um relatório de performance, é muito mais fácil. Então, essas aplicações, minha opinião pessoal, eu acho que as empresas ainda não descobriram o potencial que a IA pode gerar. Exato. Em produtividade, em ganho, em taxa de sucesso. E ainda vou além, eu dou um próximo exemplo, passo. Né? Um exemplo bobo. Pensa que esse relatório que você vai ter as informações, é um caso real nosso, tá? Um caso real nosso. Você vai trazer insights de ações, sugestões de ações, se aquele número não estiver bom em cima da meta que você tem que entregar naquele período. Sim, isso já vai ajudar absurdamente. Olha que incrível. Então, imagina que você vai ter ali a sua meta de vendas para o mês, ou se você tem uma meta de atendimento, que você está com muitas reclamações. Então, a gente fez uma prova de conceito para um grande banco, em que a gente tinha um chat que o gerente regional ia ali fazendo as perguntas, me dá 3 boas notícias e 3 más notícias. E a gente ia ali nos dados e trazia para ele e já trazia quais eram as sugestões de ações que ele tinha que fazer em cima das más notícias. Ele poderia já distribuir as tarefas e depois validar o plano. Uma vez validado, aquele insight vira conhecimento para o copiloto dele, que vai poder depois ser replicado numa situação parecida que aparecesse. É isso. Não, é fantástico. Esse é o caminho. É o caminho. Esse tipo de solução, para mim, são soluções que na prática ajudam muito as empresas. Muito. Dentro da sua experiência, vasta experiência, depois a gente vai falar, o Leandro já deu palestra no MIT, gente. Vocês têm noção? Depois ele vai contar esse episódio pra gente. Mas teve algum caso, ou casos específicos, que você viu que a IA não teve um sucesso, não foi aplicado da forma, na sua visão?
que você gostaria de compartilhar? O pessoal geralmente compartilha só os projetos de sucesso. E o aprendizado, claro, está no fracasso, né? Está onde você teve o ponto de aprendizado. Sim, e assim, são 2 pontos principais que a gente vê. E a gente já tem para esses desafios um caminho para guiar os nossos clientes. O primeiro é a qualidade dos dados que você vai colocar para treinar a sua inteligência artificial. Você pode usar hoje um ChatGPT, você pode usar um Gemini, você pode usar o Copilot, né? Enfim, ele vai te dar boas respostas, mas quando você começa a trazer a personalização, você vai trazer os dados, as informações da sua empresa. Você vai trazer uma combinação de aprendizado de máquina com AI generativa. Dados, IA generativa com dados, com né? dados, isso, estruturados, nativos do seu banco de dados, onde você vai trazer essa informação, você vai fazer as suas predições e os dois vão se conversar. Que a gente vai entrar nesse assunto que, não perca, ainda nesse episódio. Olha, não perca nesse episódio, vamos falar de agentes aqui. E agentes inteligentes, aliás, já está aqui, eu estou me segurando já para perguntar. A gente faz esse tratamento e a gente usa a AI generativa para validar se o dado do nosso cliente está com boa qualidade ou não. A gente usa a própria AI generativa para poder fazer as perguntas contra os dados para poder saber. Eu peço para o cliente, ele como preenche... contraprova. Exato. Eu peço para o cliente, ele preenche aqui 20 perguntas que você gostaria de fazer para os seus dados. Aí ele preenche essas perguntas. Eu pego os dados e eu elaboro essas perguntas utilizando a própria AI generativa em cima do dado. A gente tem todo esse trilho já pronto. E aí a gente confronta nessas perguntas para poder entender o quanto que ele vai poder conseguir extrair de informação e o quanto ele está realmente preparado e seguro daquilo. Né? Aí esse é o primeiro ponto, que é a questão dos dados. Uhum. E a gente tem já um caminho para resolver isso. Na parte de uso, aí já é o comportamento humano, que é o quanto, até onde eu vou com aquilo, até onde eu quero chegar. Você é a pessoa que vai ter autoridade. Você é a pessoa, no final, que vai ser responsável pelaquela decisão a ser tomada. Eu vou só, como uma AI generativa, te informar dentro de uma abordagem sempre probabilística. Você vai lembrar da aula lá que eu dei, que é as 2 abordagens. Determinística, que você vai ter lá o se não, então, dá um resultado. E você tem a probabilística. Probabilística pode ser que seja isso, aproximadamente isso. E você vai ter que saber julgar e vai ter que dar a sua orientação e resposta. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse discernimento. Então, ele quer que a generativa faça tudo, como se ele estivesse passando o comando para uma pessoa. Não, você tem que ainda hoje dar contexto para ela. Você tem que ainda hoje validar aquilo que você está pedindo. Você tem que realmente estruturar a sua pergunta. Às vezes ela ainda, no meio daquela informação, às vezes ela ainda dá se perde um pouco, né? Tem uma taxa de acerto muito alta? Tem. Sim. Mas em determinados momentos pode ser que ela realmente não traga. Eu vou dar um exemplo. Tem um cliente que eu dou consultoria para a parte de implementação de soluções de IA, melhores práticas e prospecção, técnicas aplicadas à prospecção utilizando IA, e uma delas é utilizando análise de concorrente. Então, hoje, o processo de prospecção mudou completamente. Né? Outro dia eu estava ouvindo de uma pessoa da área comercial falando assim, olha, eu tenho que entrar na reunião para falar com o robô, porque a empresa que... Porque, imagina, a empresa abriu concorrência. Aí ela foi lá, colocou um assistente virtual para ouvir a apresentação de todas as empresas que foram fazer suas apresentações. Por que a empresa pediu isso? Porque, sei lá, de 3, 4 que fizeram a apresentação, o robô vai fazer o resumo, vai pegar os diferenciais e vai trazer para a pessoa de compras ou do financeiro o resumo com tudo. Aí, é o que eu sempre falo, ainda mais nessa consultoria. Se compras está utilizando isso, você como comercial não vai usar. Você precisa saber quem são seus concorrentes. Você precisa pegar quem é o cliente, e aí eu criei uma metodologia usando a IA. E aí eu uso essa metodologia. Pega o concorrente, pega a empresa, tem todo um caminho a ser seguido dentro da IA generativa, cria toda uma estratégia com base nos concorrentes, nos pontos fracos, você monta uma proposta comercial.
utilizando a IA generativa. Só que para isso você tem que seguir um passo a passo. Esse passo a passo, poucos querem seguir. Que é o segundo problema, que é o letramento. O letramento. O letramento para usar a inteligência artificial. Então, eu sempre falo isso assim, que a IA, ela veio para não substituir. Em alguns casos, sim. Mas para ajudar você a ser mais produtivo. E eu acho que as pessoas não entenderam muito isso, Leandro. Tem uma dificuldade e é papel. É o seu papel, o meu papel, levar isso, né? Eu tô com a agenda bem cheia de palestras que eu tenho aplicado e fazendo atividades, como estou fazendo aqui com você na semana que vem, na próxima semana eu também estou fazendo esse trabalho de divulgar para as pessoas e de desmistificar isso que veio para o bem. Veio para o bem. Vindo para nos ajudar e o quanto mais rápido a gente conseguir entender e aplicar no nosso dia a dia, melhor vai ser, porque dentro do contexto que eu levo da minha palestra e do meu conteúdo, eu sempre vou dizer, pessoal, o que eu faço? Meu emprego está ameaçado? Se você faz uma tarefa repetitiva que não precisa de compaixão, sim, a sua tarefa vai ser substituída. Vai ser substituída. Vai. Cedo ou tarde, vai. Se já não o foi. Eu trouxe agora, eu lembrei aqui um episódio de que tem uma ferramenta do próprio LinkedIn, que ele usa o LinkedIn, chama Boardy. Não sei se você já ouviu falar já. Né? Assim, incrível. Eu faço conexões ali, você chama ele, você pede, eu usei e deu resultado para mim. Eu usei, ele liga para você e faz uma entrevista com você. Ele faz, eu uso uma outra que ela faz toda a trilha de comunicação usando o e-mail e o LinkedIn, porque eu só posso mandar uma mensagem para você se você estiver na minha rede. Enquanto você não estiver na minha rede, eu não consigo te mandar a mensagem. Então, ela visualiza o perfil, depois ela manda o convite, depois do convite, se você não aceitar 3 dias depois, ela te manda um e-mail. Oi, Leandro, tudo bem? Eu tô te mandando um e-mail, eu mandei um convite, queria muito... E ela segue toda uma trilha do e-mail. Leandro aceitou. Desce pro azul. Você usou? Foi legal? Funciona muito bem. Muito bem. E pode mandar até mensagem de áudio. Na mensagem. Fantástico, fantástico. Então, tá chegando já. Recebi ligações já com AI. Ele se apresenta, eu sou um agente AI, você está conversando com AI, eu peguei seu telefone, eu sou de tal empresa, gostaria de saber se você tem interesse. Foi em inglês, mas era... perfeito, a ligação era... A voz, tudo. Eu interrompi e falei, não, então, olha, eu não tenho interesse. Você pode mandar um e-mail para mim, então? Vamos lá, deixa eu confirmar o seu e-mail, então. Ele queria marcar uma reunião comigo, uma venda de prospecção. A gente recebe bastante já por AI. Que medo. Eu falo medo brincando, mas é a realidade, gente. Já tá aí, já. É a realidade, já tá aí. Não é o futuro. Ô, Leandro, falando de aplicações reais, né? Quais dessas aplicações reais você considera mais maduras hoje, que você vê realmente como sucesso dentro do cenário, né? No cenário mercadológico? Tá. Vamos falar... Vamos pegar o que tem mais impacto. Vamos imaginar assim, o que eu tenho visto, que a gente tem trabalhado dentro dos nossos clientes que tem mais impacto. Na educação. A gente tem trabalhado com algumas frentes de educação, principalmente educação personalizada, onde esse copiloto ele vai ter o contexto do aluno, vai ter o contexto da pessoa, quais foram as notas que ele tirou, o que ele já pesquisou, quais foram os dados que ele inseriu ali, de livros que ele leu, de matérias que ele tem dificuldade. É como se fosse um tutor virtual, em que ele vai orientando os alunos na busca do conhecimento, na busca da informação. Isso daí, assim, tem um impacto direto, porque você consegue escalar de uma forma com que você não conseguiria com tutores pessoais. E aí, dependendo do nível de dificuldade da pessoa, ali, ele pode também, dependendo do horário, escalar para um tutor real. Humano. E ele vai ali sim saber qual que foi o histórico dele. E isso é uma plataforma. Isso é Ele é uma combinação. É uma combinação de vários. Hoje você não existe hoje ainda no mercado uma empresa, um fabricante que tenha o domínio de tudo para você poder usar a inteligência artificial. Então você vai usar uma ferramenta de um fabricante, um outro solta uma outra. E acaba fazendo um mix ali de soluções. Você faz um mix de solução. O grande ponto ali, o grande desafio das empresas hoje é você escalar com segurança a AI generativa dentro delas. A gente estava falando disso.
Esse é o principal desafio das empresas. Então, eu quero usar, não tenho mais como segurar, o CIO não tem mais como segurar os departamentos para você não utilizar, você não vai conseguir proibir, eles querem usar, então, mas como eu me aproveito disso, libero para os meus colaboradores, minhas áreas de negócio, e eu escalo com segurança e governança. Então, a gente também ajuda os clientes a fazerem isso, a trilharem um caminho onde você vai poder escalar com segurança. Semana que vem eu tenho um workshop que eu vou dar numa empresa sobre a aplicação da IA nesse modelo de negócio. E, na verdade, assim, eles têm cotações que eles mandam para os clientes, mas são cotações bem complexas no ramo de viagens. E que imagina, transformar aquilo ali, se fosse manualmente, um processo manual, seria algo muito complexo, muito demorado para a questão de SLA. E aí, a ideia é ensiná-los a usar a IA com um modelo que converse com a cultura da empresa. Perfeito. E com o propósito. Que legal. Isso é um workshop nesse sentido. Que legal. Assim, é um avanço. Mas que bom que as empresas estão evoluindo para isso. Algumas, eu não vejo ainda o mercado como um todo despertando para isso. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo. Gente, o mercado... Olha, o mercado de prospecção mudou. O mercado mudou. O mercado não é mais assim. Para as pessoas caírem a ficha, porque tá mudando muito rápido. É uma outra aplicação que a gente também tem um domínio interessante é sobre o atendimento. A gente viu já isso na prática, onde você está com uma pessoa que você está fazendo uma ligação, ou uma ligação de prospecção humana, né? Então você tem uma pessoa ligando e a pessoa vai colocando as informações conforme a conversa. Você abre ali o copiloto e vai colocando. Olha, estou conversando com o Wilson da PEN, ele faz isso, esse aqui é o LinkedIn dele. Aí o copiloto ele te traz possíveis dores que você possa estar sentindo e você vai confirmando na conversa. E aí ele vai te ajudando e abrindo o script. Não tem um script que você segue. Ou seja, ele cria um script natural, real, personalizado para aquela fantástico. conversa. Fantástico. Usando técnicas como spin selling, que é você situação problema, implicação, necessidade. Nossa, né? Fantástico. O payoff, né? Então você vai guiando ali dentro de um script em tempo real. Você falando, não, objeção. Eu tenho aqui uma biblioteca de objeções que eu vou superar fazendo essas perguntas, né? Então, assim, uma que eu vi lá, assim, eu estava acompanhando, estava lá. Me manda pro WhatsApp a sua proposta. O que ele falou? Que geralmente é o que ele fala, né? Me manda por e-mail a sua proposta. Manda por e-mail. Isso. Aí, para você vencer essa objeção então, mas vamos lá, se eu te apresentar numa reunião de 15 minutos, eu vou te mostrar os valores que você vai conseguir com esse investimento. Você de fato acha que eu mandando a proposta, conseguirá ter um tempo para ler e entender a proposta? Olha. Então, eu vou te ajudar a interpretar a proposta. São só 15 minutos, que pode mudar, dependendo da sua necessidade, o seu resultado. Então, é uma forma de você não negar, de você enviar a proposta, mas assim, olha, eu quero convidar você para uma reunião com o meu executivo para ele te apresentar aqui o resultado que você vai ter. Isso é incrível. Muito legal. Muito legal, é incrível. Muito bacana. Leandro, assim, são dois apaixonados aqui por inteligência artificial, então o papo aqui se deixar vai... Exato. Vamos falar de mercado de trabalho? A gente está falando muito de soluções, mas uma das perguntas, quando eu abro caixinha de pergunta no Instagram, aliás, quem não me segue, tá aparecendo aqui no Instagram, Wilson Silva _MKT, eu sempre posto dica de marketing, inteligência artificial, tá aparecendo L3 também, o Leandro Lopes, tá aparecendo o Instagram dele aqui embaixo. Quando eu abro caixinha de pergunta, uma das que eu mais recebo é da questão do mercado de trabalho. As pessoas apreensivas. Assim, olha, área tal. Quer ver um exemplo? Mercado de viagens. Muitos falam, o que vai ser? Como vai ser? E aí, já que a gente está falando de mercado de trabalho, agentes inteligentes, operator, Manus, que está vindo aí vários, né? Não sei se vai dar pra gente falar aqui. Como é que você tá vendo tudo isso?
Isso é fantástico, assim, eu todo dia acordo e agradeço de estar vivendo esse momento, eu também. que é maravilhoso. Eu venho de uma geração de que a minha infância não foi com tecnologia e eu fui inserido no mercado de trabalho com a tecnologia. Com a tecnologia. É, e ali eu via toda a promessa que você tinha, essa promessa está sendo cumprida agora. E é o momento, sim, da gente aproveitar isso, entender a aplicabilidade disso e enaltecer cada vez mais aquilo que nos diferencia dos computadores, que é a capacidade de amar e ser amado, já indo já para um ponto bem interessante da nossa conversa aqui. Então, eu deixo essa pergunta. Qual que é a grande diferença dos computadores para os seres humanos? Eu lembro que você me fez essa pergunta no episódio. Exato, que é o que eu sempre levo. É isso, e a gente acaba esquecendo disso. Então, como é que eu me desenvolvo melhor como ser humano? Como é que eu desenvolvo melhor as minhas virtudes? Como é que eu desenvolvo melhor a minha capacidade de se relacionar com as pessoas? Porque você, com as facilidades que nós tivemos da tecnologia, você vê que as pessoas não têm mais as pessoas precisam buscar os relacionamentos interpessoais, como que eu conduzo uma conversa. Então, a gente faz um trabalho de capacitação de pessoas dentro da companhia e a gente percebe muito isso, uma falta de interesse em se desenvolver isso, porque é tudo muito fácil. Você manda um WhatsApp, você manda um áudio, nossa, você me telefonou, assim, né? Eu fico até surpreso. Então, esse é o ponto que eu vejo que as pessoas vão se diferenciar. Primeiro, saber aplicar e desenvolver. Os hard skills tem que continuar. Não vai sumir. Tem que continuar, sim. Mas você vai buscar, assim, em conjunto, desenvolver suas virtudes. A temperança, a prudência, resiliência, a capacidade de liderar, a retórica, a dialética, buscar esses conhecimentos que são básicos, né? Lógica, para você poder ter, sim, um melhor aproveitamento ali da IA generativa, da inteligência artificial. Eu vejo que tá cada vez mais como se a gente estivesse numa maré e a maré está subindo, a barra está subindo e quem ali não conseguir encontrar um local melhor, mais alto para poder estar, vai ter dificuldade, principalmente no trabalho. Eu imagino, assim, um mercado de trabalho que vai ter um impacto, a gente ainda não consegue entender qual que é o impacto. Ainda não é mensurável. Não é mensurável isso. Mas, sim, vai gerar um problema muito sério se caso, dentro do que tem de expectativa de melhora de produtividade do uso da inteligência artificial nas empresas, nas tarefas que são repetitivas, pode sim ter um impacto gigante que a gente não tem a noção ainda. Eu tenho amigos que sempre falam assim, nossa, por que você não fala da gravidade, alerta, faz um alerta, porque isso é muito sério. Mas assim, a gente fala, as pessoas, hoje a informação está de fácil acesso a todos, né? Todo mundo tem tudo ali na internet, Instagram, então tá fácil você ter esse tipo de conteúdo. Mas o que eu vejo, assim, minha opinião, eu acho que as pessoas precisam usar para se tornarem mais produtivas. Eu falo por mim, assim, se eu tivesse que fazer tudo que eu faço hoje, sozinho, precisaria de uns 5 Wilson, pelo menos, para poder dar conta. Não, sério, pelo menos. É isso mesmo, é isso aí. Para poder dar conta. Então, hoje, a IA não faz para mim. Ela me ajuda a entregar com mais qualidade. Mas você tem que dominar as ferramentas certas. Ah, mas você só usa uma? Eu uso várias. Várias ao mesmo tempo. A questão é como utilizar o melhor de cada uma delas. Tem uma que foi lançada há pouco, que ele cria um podcast para você. De duas pessoas conversando em cima de um tema que você coloca. Você põe ali um tema e ele vai discorrer como se fosse uma conversa. Você pode interromper, você pode entrar como se fosse um convidado da conversa. Você interrompe, ele refaz ali, é um áudio. E você ouve. Assim, é muito perfeito. É muito então, assim, bom. Tá nesse nível, gente. Eu acho que é um assunto delicado de falar de mercado de trabalho, de profissões, de empregos, mas não tem como não falar de forma clara se não for atualizar. Tem que atualizar, tem que se especializar. Não, é um caminho sem volta. Sim, né? Não vai ter... Não tem como. Agora, Leandro, falando de profissional do futuro, já que
Você falou aí dos soft skills, que os hard skills vão continuar sendo exigidos. Que recomendações, além, claro, né, do que a gente já vem falando agora, que recomendações você dá para esses profissionais hoje que podem estar muito se sentindo perdidos, muito se sentindo ameaçados, muito se sentindo até sem força para poder agir frente a tudo isso. Que recomendação você dá nesse cenário? Perfeito. Primeiro, entender se a atividade que você faz ela está dentro daqueles quadrantes que a gente falou, que é a questão de ser repetitiva ou criativa, ou precisa de compaixão, não precisa de compaixão. Entender aonde você está, qual que é o valor que você gera como profissional para o mercado de trabalho. A gente entende bem, a L3 entende bem qual é o valor que ela gera, o Leandro entende bem o valor que ele gera. Como que eu consigo, se isso vai ser uma ameaça ou se vai ser uma oportunidade para mim? Onde estão as ameaças e oportunidades para mim no meu campo de trabalho? Seu campo de trabalho. Isso. Esse é o primeiro passo, você se situar onde você está. Segundo, hoje, vá buscar informação sobre como você aplica no seu mercado de trabalho. Isso, na sua atividade. Quais são as ferramentas disponíveis? Você pode seguir algumas pessoas que vão falar sobre isso, que vão te dar uma introdução. Então, eu tenho bastante material de introdução que a gente leva de uma forma, assim como você faz também, para o pessoal poder entender o que é, um pouco do que a gente está fazendo. Todo dia tem dica no meu Instagram, gente. Isso, todo dia. Exato, todo dia. Para o pessoal poder entender qual que é o impacto e como ele vai poder usar e aproveitar aquilo. E tentar buscar a aplicação no dia a dia dele. Porque não vai ter os profissionais que souberem utilizar, eles vão se diferenciar. E a concorrência está muito baixa, porque a gente percebe que o pessoal não está... Só aquela... Né, o pessoal fica fazendo imagem, acho maravilhoso, muito legal, bacana demais. Mas qual é a aplicabilidade real daquilo pro dia a dia? Você sabe que hoje, até quando você chegou, eu estava postando um reel falando disso, do action figure, né? Todo mundo falando, posta, faz o meu action figure. E todo mundo postou o vídeo estático. O vídeo não, perdão. A imagem estática. Eu fui lá, fiz a imagem e mostrei como dar vida e transformá-lo num vídeo, usando uma outra IA. Porque isso, na verdade, tem um sentido. A IA, você pode usar várias aplicações, ali eu usei 2, para poder trazer um resultado melhor. Então, eu fiz isso com esse intuito. Que não é simplesmente uma festinha, porque eu vou fazer, porque é a minha imagem bonitinha, tá? Mas, e aí, no seu negócio, como você vai usar? E se você usar de forma criativa, essa ferramenta que eu coloquei lá no vídeo, que eu acabei de publicar, inclusive, para dar vida ao vídeo com base no prompt, se você fizer isso para um produto, se você fizer isso para uma aplicação comercial interna, para treinar a tua equipe, então eu acho que as pessoas precisam abrir a mente e parar dessa ladainha de promptzinho, imagem coloridinha e desenhinho, porque, gente, não é... Pode usar, mas não é só para isso. É isso que vai gerar a atenção do pessoal. Isso é o que vai prender a atenção. Que legal, quero ver e tudo mais. E você falou um ponto que eu acho que vale a gente trazer também, que é o que você faz 2 inteligências artificiais se conversarem. Que é o que a gente chama dos multi-agentes, que são os agentes que vão ter especialidades. Já estava aqui para eu perguntar. E vão conversar com o outro. Mas eu deixo... Não, eu já vou entrar aqui, eu já vou entrar aqui, porque assim, os multi-agentes são os agentes inteligentes aí que a gente fala na inteligência artificial. A pergunta aqui é, qual é o próximo grande movimento da IA? Mas eu já até me antecipo e peço para que nessa pergunta, obviamente você pode falar do próximo movimento, mas até porque você é o convidado, eu não, né? Aquele que já domina a entrevista. Mas é um bate-papo entre amigos, então tá tudo certo. Como é que você vê essa questão dos multi-agentes, dos agentes inteligentes? Outro dia, só para te contextualizar, eu vi um influenciador que ele não é da IA. Ele é eu não vou citar o nome. Ele é da área de marketing, mas é numa linha assim. Mas a pessoa não tem formação de IA. Certo. E a campanha era: criei
uma série de agentes inteligentes que fazem isso. E a campanha estava linda, de fato. Devo reconhecer como que a campanha estava linda. Mas eram prompts. Aquilo não eram agentes inteligentes. Tá. Pelo formato, pelo que estava ali, eram prompts. E uma galera perguntando, eu quero comprar. Era curso, tá, gente? Quero comprar. E aí, nessa onda, tem muita fake news. Muita gente falando que é agente inteligente, mas não é agente inteligente. Então, se você puder até Tá bom. diferenciar, porque acho que é importante as pessoas saberem. Claro. Quando você fala de agente, isso daí foi um termo que há um ano e pouco atrás começa a ser utilizado. Você vai ter uma escala da capacidade do que aquele agente vai fazer para você. Então, a gente chama de copiloto, aquele que vai te dar as instruções, e o copiloto ele vai ter a capacidade de chamar outros pequenos outros pequenos bots de conversação, que são agentes, que eles vão receber um prompt, eles são especializados em fazer determinadas tarefas, eles são chats conversacionais especializados, ou pode ser LLMs, que são os Large Languages, ou pode ser Small Languages, pode ser as SLMs, especializados em entregar uma determinada função para você. Ele é só um redator, ele é só um revisor de texto e que faz tradução. Ele é só um pesquisador, ele é só um criador de tarefas. E aí você tem alguns frameworks hoje existentes para o pessoal um pouco mais técnico que está nos ouvindo que você pode utilizar. Que aí faz uma combinação com a programação de Python. Utilizando bibliotecas que vai criar esse sentido de multi-agentes que vai distribuir as tarefas. E uma dessas, você tem o Semantic Kernel da própria Microsoft, você tem um que é o Creo AI, Creo AI, eu tô fazendo esse. Do João Moura, é um brasileiro, ele é o criador, então, aí defendendo o Brasil aí, né, nessa Mas é muito bom a ferramenta excelente, dele. A gente usa, a gente tem ela sendo utilizada até em clientes, onde você consegue criar essa orquestração. É fantástico. Dos agentes, e você precisa governar, você precisa saber quem é que está perguntando, quem está respondendo, como foi a performance dele, você cria loops, olha, só me retorna a hora que esse auditor, que é um agente que você vai criar também, ali, tiver ok. Assim que esse agente, que é o auditor, me der ok, você me devolve o resultado. E aí você tem uma escala desses multi-agentes. Então, o primeiro que é muito simples, que eu acho que a maioria conhece, são os agentes que devolvem informação. Então você põe as suas informações, que é do termo em inglês retrieval. Então são os agentes que buscam informação, você colocou diversos documentos, treinou ele lá, ele devolve a informação para você. Então a gente tem um primeiro estágio. A gente tem um outro estágio que são aqueles agentes que executam tarefas. Então você vai dar um comando para ele fazer algo para você. Por exemplo, olha, eu quero que você crie um documento com base neste daqui, neste modelo, mas com as informações deste outro documento. Modelo. Aí ele vai, ele cria uma tarefa para você, ele executa uma tarefa para você. Eu quero que você, com as informações desta reunião ou deste resumo, vá dentro do meu CRM e atualize a minha oportunidade. Então, ele é especializado, em criar tarefas. E aí, por trás dele, você vai ter diversos pequenos agentes que vão estar trabalhando. E você tem um terceiro, que é o autônomo. O agente autônomo, ele vai receber comandos que você vai enviar para ele. E eles são comandos programáticos. São comandos que vai ter condições. Então, olha, se amanhã chover, me avise e manda uma informação para todos que amanhã não vai ter o jogo de tênis aqui na quadra. Se a meta tiver perto de ser atingida, mande um comunicado geral reforçando o produto X. Reforçando tal produto. Isso. Você começa a deixar ele autônomo, você começa a orientá-lo em cima de instruções para ele executar tarefas para você. Como essa, por exemplo, do Power BI Essa do Power BI. Eu quero um relatório toda segunda-feira no meu e-mail. Com essa visão. Com essas informações. Isso daí ele é um agente autônomo. Ele está trazendo para você um valor. Isso é fantástico. Então, hoje, o que a gente vê, tem sim clientes que conseguem entender, e isso é parte também
da minha aula, da minha palestra, mostrar para os clientes esse letramento, da onde que pode ser chegado. E o próximo passo, além dos agentes, são as interfaces agênticas. O que é uma interface agêntica? Hoje você vai pegar um celular, você vai digitar e preencher um formulário. Você vai poder falar, você vai poder dar as instruções para ele e ele vai preencher o formulário para você. Ele vai captar as informações, vai preencher o formulário, vai colocar a informação no seu sistema de gestão. A própria questão da foto, né? Quer dizer, você quer pesquisar uma foto, eu quero uma foto que eu estava em um cavalo, nananana. Pô, mas eu não sei que dia eu fiz essa foto. Exato. Então você só vai lá e ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar. Um outro uso que eu fiz também, né, você tá da área do turismo, você vai gostar disso daí. Eu fiz uma viagem internacional, era o casamento da minha filha. Aliás, se der tempo, eu vou te fazer uma pergunta para essa área, porque muita gente está assistindo. Vamos lá. E aí eu aluguei uma van, foi toda a família, né? Minha filha mora fora, e aí foi toda a família. E aí eu treinei uma AI que conhecia as pessoas que estavam na van, eu estava dirigindo a van, e conhecia os locais onde nós estávamos. Então eu apertava ali para poder falar com ela falava no alto-falante do carro. Olá, ó, cheguei aqui no obelisco, cheguei aqui no museu tal. E aí, me conta uma piada. E ele pegava e escolhia uma das pessoas do carro, tinha lá 13 pessoas, e contava uma piada. Olha, eu tô aqui em cima do obelisco e vejo a careca do seu pai Ari. Aqui eu consigo ver a careca do seu pai Ari. Porque eu passei o contexto das pessoas que estavam ali comigo. Você treinou. Eu treinei, coloquei ali a relação, coisas mais... amenidades, triviais, quem gosta do quê, quem não gosta do quê. E aí eu ia fazendo as perguntas e virou uma diversão ali na viagem. Foi muito legal, muito bacana. Foi o nosso guia turístico personalizado com as pessoas que estavam ali. Leandro, como você falou do turismo, e eu trabalhei muitos anos nesse segmento, atuo ainda, inclusive até hoje, é um segmento que passou por muitas transformações, né? Quando eu comecei no turismo, eu cheguei a emitir bilhetes de forma manual, né? Mandava para a máquina, você tinha que emitir com bilhete físico. E foi evoluindo, não precisou mais do bilhete físico, foi para o e-ticket, e aí saiu, e a cada mudança de plataforma, os sistemas eram sistemas de código, era o Amadeus, ainda existe o Amadeus. Sim, Amadeus, do Zeus, da VASP. Peguei tudo isso aí, né? Que meu Botox está em dia, gente. Mas eu peguei essa fase. E esse mercado que passou por todas essas mudanças, eu diria que até um mercado que sofreu muito, porque sofre com pandemia, como qualquer outro mercado, sofre com furacão, sofre com tempestade, sofre com vulcão. Qualquer coisa afeta o turismo, né? Então, hoje, o que acontece? Eu vejo os agentes de viagens, minha opinião pessoal, conheço vários, perdidos. Por quê? Nós temos no turismo empresas que são operadoras, e vou só segmentar aqui, operadoras, agências de lazer e agências corporativas. E consolidadoras. Consolidadoras cuidam só de aéreo. Sim. Então imagina, se pega a American Airlines vai vir não vai ter gente suficiente para atender todas as agências de viagens do Brasil. Então a consolidadora, ela dá todo esse suporte aí para... É um reseller. Tá. Trabalhei 12 anos em uma consolidadora. E você pega as operadoras, que são resellers de operadores locais. Então, por exemplo, eu quero ir para o Egito. Mas você não vai comprar direto com o cara do Egito. A operadora tem todos os contatos globais e ela é o reseller no Brasil. Certo? Então, só para guardar essa informação. Ok. E nós temos as agências corporativas que atendem empresas como a sua, que são viagens de executivos, e tem sistemas, e tem políticas de viagens. O executivo pode ir nessa categoria, o outro pode ir assim, o outro pode ir assado, antecedência de 7, antecedência de 15 dias, políticas. E para isso existem os OBTs, que são os Online Booking Tools, que são as ferramentas de gestão de viagens, que evoluíram. E tem as agências de lazer. Nisso, as mais afetadas, né, se a gente olhar essas 4 categorias, são as agências de lazer. Por quê? Elas foram afetadas pela internet, onde muitos passageiros passaram a comprar pela internet.
tiveram a experiência ruim, porque quem compra na internet não tem o suporte, na maioria das vezes, demora ali bastante, e a agência, ela dá esse suporte, o agente de viagens, ele em sua maioria, ele dá essa consultoria, que uma agência online não dá. Porém, hoje, o que está acontecendo? Com a IA, o cliente já chega com o roteiro pronto. Ou seja, a informação que era provida pelo agente de viagens, porque ele era o detentor daquilo, chegou pela IA. Então, esse cara do lazer tá aqui. Assim, a operadora, que é a reseller de brokers lá de fora, enfim, com a globalização, porque existe a barreira do idioma, isso é muito curioso esse fato. Hoje em dia, essa barreira do idioma não existe. Porque você entra no chat GPT, a tradução fica perfeita. Você pode fazer o que você quiser. Então, as agências estão transpondo essas aqui, transpondo barreiras e comprando direto. E esse reseller perdendo espaço. E as agências corporativas, essas são as mais estáveis, ao meu ver, no mercado, porque elas têm tecnologia e as empresas, na verdade, as empresas consomem de uma agência corporativa pelo serviço de tecnologia e pelo suporte. Então é algo que é essencial. A minha pergunta vai ser direcionada para você, para esse cara do lazer. Você acha que esse cara, se você acha que existe solução, se você vê, porque a gente vê na história, né, desde profissões que existiram, profissões que não existiram mais. Eu acredito que a gente vai existir, mas ele precisa ser reinventado. Mas esse cara do lazer, que eu dei como exemplo, o que você acha que precisa ser feito? É uma excelente pergunta. Primeiro que toda intermediação com a automação, aquela que não agregar valor no meio do caminho, ela vai ser saltada. Ela vai ser pulada. Então, isso é fato. Isso é fato. Se eu não agrego no meio do caminho, se eu não faço um trabalho de logística, se eu não faço um trabalho de inteligência de programação, se eu não faço um trabalho... Até os desenvolvedores estão sendo ameaçados. Os programadores estão sendo... Isso é fato. Os programadores estão sendo ameaçados. Exato. Com o advento da inteligência artificial, sim. Você cria ali uma história do usuário, você cria ali uma situação de negócio, o código vem para você. Vem pronto. Então, se você não agregar valor, como que você agrega valor? Acho que a primeira reflexão que o reseller tem que ter, que essa agência tem que ter, é como que eu consigo agregar valor? Esse é o primeiro passo. E você tem que back to basics, você tem que ir lá para o ponto inicial da sua jornada, que é como que eu consigo conduzir o meu cliente para uma jornada de experiência diferenciada comprando comigo para poder valer a pena, para eu poder agregar para ele. Então eu posso me antecipar, eu posso entender qual que são os gostos dele, eu posso ter uma carteira mais cativa, eu posso personalizar mais, usando até a própria inteligência artificial. Indo na questão da experiência e abraçando a inteligência artificial, né? 100%. Você não vai conseguir ganhar escala na personalização sem utilizar a inteligência artificial. Você não vai conseguir. Não tem acho que pegando carona nisso que você falou, é um caminho sem volta, e eu acho que para esse cara sair dessa situação que ele tá, ele precisa abraçar 100% a IA e usar como um aliado para correr atrás do prejuízo. E se antecipar. Aos movimentos dos seus clientes, a entregar para ele, olha, eu tenho aqui um pacote interessante para você, do que você gostou do passado, que você fez, que você me deu informação. O uso do CRM vai ser fantástico. 100%, tem que ter. Gente, acho que olha, já estourou ali o prazo e eu tô ainda com mais perguntas para fazer pro Leandro, mas o meu tempo tá estourando. Vai ter que ter um terceiro convite, isso que eu tô entendendo. O Leandro já é cativo aqui do PEN. Leandro, obrigado por ter aceitado, né, o convite mais uma vez para participar. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ter você aqui novamente. Porque para mim é referência em IA. Eu falo que assim, a gente precisa ter referências na vida. Então, toda a minha carreira, por exemplo, semana passada eu estava aqui com o professor Maurício da FIA, né, falando inclusive da educação, a gente nem comentou, né, da educação executiva. E ele para mim foi meu orientador no mestrado. Então, é uma referência. É uma referência. E o Leandro foi meu primeiro professor no MBA de inteligência artificial. Então, eu tive a sorte de tê-lo como professor, porque é isso que vocês estão vendo. Ele tem
um nível intelectual, um nível profissional que agregou muito na minha vida, na minha carreira, e eu quero agradecê-lo aqui, né, no PEN, em público, por você ter agregado tanto, né, em conhecimento e despertado esse interesse, porque a primeira experiência é a que marca, né? Sim. Imagina se a minha primeira disciplina fosse uma disciplina de programação, eu ia falar, não, eu não quero esse curso. Ainda bem que as de programação vieram depois, mas a primeira foi a do Leandro. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá aparecendo aqui o site da L3, para quem tiver interesse nas soluções que eles desenvolvem, tem um portfólio bem rico. Mais uma vez está aparecendo aqui o meu Instagram. Se você quer aprofundar o conhecimento em inteligência artificial, acabei não comentando, eu tenho um canal, o PEN é o podcast, mas eu tenho um canal chamado IA na Vida Real. Tá aparecendo aqui também. Esse canal eu tenho vídeo toda semana, eu sempre trago solução. São vídeos curtos, eu não gosto de vídeo de 30, 40 minutos, são vídeos de 10, 15 minutinhos, que eu sempre falo aí de alguma solução específica de IA, e é um canal que está crescendo bastante. Então, se você quer aprofundar o tema, é só clicar aqui no link que está aparecendo e já se inscrever no canal. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua audiência. Encaminhe esse vídeo para quem, assim como você, precisa ampliar aí o conhecimento em inteligência artificial. E te vejo no próximo episódio. Leandro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Estou à disposição para os próximos. Tchau, tchau, gente.